Bom, nós vamos conversar nessa aula sobre dois assuntos importantes: extemporaneidade e também sobre filiação, tá? Antes de falarmos sobre extemporaneidade, eu gostaria, de apresentar para vocês o que é o CNIS. Então, nós temos um grande banco de dados contendo informações sobre os segurados da Previdência Social, aqueles protegidos pelo regime geral. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse Cadastro Nacional de Informações Sociais recebe informações tendo em vista as empresas, todo mês, equiparados à empresa, prestam informações nesse documento que se chama GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS, Informações para a Previdência Social. Então, da GFIP, que é um documento de entrega obrigatória mensal, por parte das empresas, interessa para nós o IP. Então, existem nesse documento informações importantes para a Previdência, informações sobre os segurados que estão prestando serviço à empresa, sejam eles empregados, avulsos, contribuintes individuais. Eles serão informados, na medida que estão trabalhando na empresa, eles têm que estar na GFIP, tá? Então, na GFIP você vai ter o nome, você vai ter a data de início do vínculo, a remuneração desses indivíduos, categoria de segurado, qual é a ocupação deles, se estão expostos ou não a agentes nocivos, tá? Tudo isso consta da GFIP. A GFIP ela tem que ser entregue até o dia 7 do mês seguinte. Se cair em dia não útil, antecipa a transmissão desse documento. A GFIP hoje, ela é transmitida pela internet. Então, as empresas, geram um documento, fazem a transmissão até o dia 7 do mês seguinte. Então, todo mês a empresa tem que informar a GFIP com todo mundo que lhe prestou serviço. E o sócio da empresa, ele não é um segurado? Não é um segurado na condição de contribuinte individual, ele tem que estar na GFIP, informado até o dia 7 do mês seguinte, tá? Muito bem. Além disso, o Cadastro Nacional de Informações Sociais recebe informações através dos pagamentos das GPS, concorda? O empregador doméstico, por exemplo, ele não é obrigado a gerar uma GFIP. É provável que passe a ser obrigado quando regulamentado o direito do empregado doméstico ao FGTS. Já está na Constituição, mas não foi regulamentado por lei. Vejam só. O empregado doméstico, quem desconta a contribuição dele é o empregador, e esse empregador pega a contribuição do empregado e junta com a sua e paga a GPS. Então, o pagamento da GPS também leva essa informação, fulano, empregado doméstico, teve a sua contribuição recolhida, tá, para o mês de maio, para o mês de junho, para o mês de julho. E essas informações todas vão alimentando o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quando um segurado se dirige até o INSS para requerer um benefício, tá, vai se examinar a condição dele lá no CNIS. Se pede o número de identificação dele, que é o NIT dele, seja um PIS, seja um PASEP, seja um NIT da própria Previdência, que foi gerado lá no site do Ministério quando a pessoa se inscreveu, tá? Aí esse NIT é digitado pelo servidor que está atendendo, e a partir da digitação do NIT se abre o CNIS com as informações ali constantes sobre aquele segurado, tá? E o que nos diz o artigo 19 é que os dados constantes do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, relativos a vínculos daquele segurado com empresas, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, valem para provar tempo de contribuição e também os salários de contribuição que serão utilizados para fazer média e obter depois a renda do benefício, tá? Então, os dados constantes do CNIS, eles vão ser utilizados, tá? Porque dados relativos a vínculos vão, remunerações e contribuições vão servir para
provar a filiação daquele indivíduo à Previdência Social, tá? Vão servir para provar o tempo de contribuição, tanto para fins de carência quanto para aposentadoria por tempo de contribuição. E também as remunerações ali informadas vão servir para comprovar que aquela remuneração até o teto era o salário de contribuição daquele mês e aquele valor vai ser usado na média para calcular os benefícios. Muito bem, só que o problema é que às vezes esses dados estão errados, estão incompletos ou existe omissão, porque a empresa às vezes nem informa o trabalhador na GFIP, tá? Ainda hoje se encontram esses casos. Acontece muitas vezes também o seguinte, a empresa transmite uma GFIP com 10 empregados, aí só que eram 11, ela esqueceu de um, ou então ela esqueceu do sócio, de colocar o sócio, ela transmite outra GFIP só com o sócio. A segunda GFIP substitui a primeira, tá? E fica valendo aquela segunda GFIP. Então, informou 10 empregados, esqueceu o sócio, depois informa o sócio, aí é que vai valer a segunda. E aquela segunda sobrepõe a primeira, e aqueles 10 empregados, eles ficam sem ser informados, tá? Muito bem. O segurado, então, se ele verifica que tem erro na remuneração dele, que consta do CNIS, ou falta algum vínculo, ele pode solicitar a qualquer momento inclusão, exclusão, retificação das informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Mas ele só pode fazer isso mediante a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes. Tá? Então, ele traz a carteira de trabalho, o contra-cheque, um recibo, né, de prestação de serviço, um contrato demonstrando, né, que ele foi contratado para X tempo e os recibos demonstrando que ele ganhava mais do que foi informado ali naquele mês pela empresa a quem ele prestou serviços, tá? Então, né, quem vai definir os critérios de comprovação para fazer alteração, retificação, inclusão, exclusão, enfim, é o INSS, tá? Independentemente de requerimento de benefício. Então, às vezes, a pessoa faz uma pesquisa, tira um extrato das suas informações no CNIS e verifica que tem erro. Ela nem está querendo pedir nenhum benefício, nem se aposentar, nada não. Ela quer acompanhar a vida dela enquanto segurada, suas contribuições e tudo. Ela verifica que tem erro, faltou um mês, ou tem um mês que a remuneração está menor. Então, esse segurado, independentemente de pedir um benefício, ele vai poder requerer ao INSS, tá, a qualquer momento, inclusão, exclusão, retificação das informações do CNIS, desde que ele apresente provas, tá, desses dados divergentes, tá bom? Só que aí tem outra situação aqui, que é a situação da extemporaneidade. Uma empresa, tá, contratou um determinado prestador de serviço e não informou esse prestador de serviço na GFIP do mês, tá? 2 anos depois, tá? Esses 2 anos é exemplo, viu, gente? 2 anos depois, a empresa está passando por uma auditoria, não uma auditoria fiscal. E aí se descobre, tem um recibo aqui de pagamento de R$3.000 a esse prestador de serviço, e esse prestador de serviço não entrou na GFIP, vamos informá-lo. Então, pega a GFIP que já fora transmitida, tá? E mantém todo mundo que já está lá e informa também aquele prestador de serviço como contribuinte individual naquela competência. Ora, esse prestador de serviço, ele teria que estar na GFIP no mês seguinte, até o dia 7 do mês seguinte. Ele foi informado bem depois. Essa informação vai ser considerada extemporânea e não é que a Previdência não vá aceitá-la, tá? Às vezes a gente orienta, né, esse pessoal que tem dúvidas assim com relação à GFIP, aí diz assim, olha, eu não informei o fulano, agora também não vou informar mais não, porque extemporânea a Previdência não aceita. Não é isso. Quem prestou serviço naquele mês tem que estar lá, tem que estar na GFIP, mesmo informado depois. O único problema é que essa informação prestada depois, ela tem que ser feita com base em documentos, com base nos fatos, prestação de serviço,
que geraram documentos, sejam documentos, né, contábeis, na condição de recibos, de prestação de serviço, lançamentos contábeis, mas tem que ter a comprovação dessa prestação de serviço que justifique essa inclusão, mesmo que seja feita depois, tá? Então, né, todo esse pessoal que trabalha com folha de pagamento tem que ter um cuidado muito grande, porque você tem que ter a pessoa na GFIP, não importa se informada depois, tá? O fato é que essa informação extemporânea, ela vai exigir a apresentação de documentos comprobatórios de que realmente houve a prestação de serviço. Agora, vejam só, quando que é extemporâneo? Valha-me Deus, eu esqueci de informar fulano na GFIP de maio. Maio, fulano tinha que ter sido informado na GFIP de, né, maio, dia 7 de junho. Eu não informei no dia 7 de junho. Vou transmitir outra GFIP. Meu Deus, estou informando a GFIP fora do prazo, tá? Com alguns dias de atraso. Isso é extemporaneidade? Não. A extemporaneidade, nós vamos ver aqui, existe um intervalozinho maior. Só após transcorrido aquele intervalo é que você vai considerar extemporânea, tá? Então, informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem novas, informações novas, inéditas, ou retificadoras, né, de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. Então, olha aí, não é que a informação inserida extemporaneamente não vá ser aceita. Essa informação inserida extemporaneamente no CNIS, ela somente será aceita se corroborada, se for comprovado, né, que realmente houve a prestação de serviço, que a remuneração era aquela. Então, somente serão aceitas se corroborada por documento que comprove a sua regularidade. Muito bem. O parágrafo 3º, então, vai nos dizer, né, o que se considera extemporâneo, ok? Então, vamos lá. Vejo aí no quadro. Respeitadas as definições vigentes sobre procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. Eu tenho 3 grupos de dados que vão ser cogitados aqui. Só um pouquinho. Tá? 3 grupos de dados, vamos aqui. Vocês viram aí. O primeiro grupo diz respeito a inserir informação no CNIS sobre data de início de vínculo. O outro, vocês viram que é, aliás, não sei se deu para vocês verem, que foi muito rápido. O outro é inserir dados relativos a remunerações. E o outro? É dado relativo a contribuições. Então, a inserção, para a gente verificar a questão da extemporaneidade, exige que a gente verifique se está sendo inserido extemporaneamente um dado sobre início de vínculo, ou um dado sobre remuneração, que tinha sido declarada menor, por exemplo, ou um dado sobre contribuição. Quando se está inserindo a data de início de vínculo, vai se considerar extemporânea a inserção dos dados, desde que decorrente de documento apresentado após o transcurso de até 120 dias do prazo estabelecido pela legislação, cabendo ao INSS dispor sobre a redução desse prazo, tá? Então, o INSS pode entender que o prazo poderia ser, né, 60 dias. Então, vamos lá. A GFIP de maio tem que ser entregue até o dia 7 de junho, tá bom? Foi entregue no dia 17 de junho, isso é extemporâneo? É uma GFIP que contém dados sobre início de vínculo de um trabalhador e foi entregue no dia 17 de junho daquele, né, mesmo mês, mas 10 dias depois. Isso é extemporâneo? Não. Se entregar em julho, né, a GFIP contendo um vínculo que começou em maio, já devia ter sido informado em junho,
mas esse vínculo de maio só foi informado em julho. Não, não é extemporâneo. Quando é que a inserção de uma informação sobre o início de vínculo de um trabalhador com aquela empresa será considerada extemporânea? Quando essa informação for prestada, tá, por um prazo maior que 120 dias, tá? Então, se transcorrer mais que 120 dias da data limite para informar na GFIP aquele vínculo, certo? Né? Mais de 120 dias transcorreram, a informação foi prestada depois, essa informação será considerada extemporânea. Aí não pode aceitar, o INSS não vai aceitar, o trabalhador vai ficar prejudicado porque a empresa errou e errou feio informando esse trabalhador mais de 120 dias depois, né, do prazo da entrega da GFIP. Não, a informação considerada extemporânea somente será aceita se corroborada por documentos comprobatórios, tá? Aí, vamos, né, ver a seguinte situação. Relativa à remuneração, tá? Também nós temos, né, a possibilidade de considerar extemporânea um dado relativo à remuneração de um segurado. Então, né, pode ser informação inédita ou informação retificadora e ser considerada extemporânea. Então, uma remuneração é informada depois de um dado prazo, vai ser considerada extemporânea. E aqui ele vai nos dizer qual é o prazo. Então, informou remuneração que ou não tinha sido informada, ou tinha sido informada menor, informou remuneração de um segurado, tá? E essa informação vai ser considerada extemporânea sempre que decorrente de documento apresentado após o último dia, mas o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da prestação de serviços pelo segurado, quando se tratar de dado informado por meio de GFIP. Então, vamos ver como é isso, tá? Então, aqui. Uma pessoa, atenção, prestou serviços em maio de 2013. A GFIP, relativamente à remuneração paga a essa pessoa, tem que ser informada no dia 7, né, até dia 7 de junho de 2013, tá certo? Só que a remuneração dessa pessoa não foi informada, certo? Então, vamos ver o que acontece aqui. Após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço. Então, vamos dizer o seguinte, passou o mês de prestação de serviço, foi em maio, não foi? Aí passou junho, julho, agosto, setembro, outubro. Prestação de serviço foi em maio. 5 meses. Certo? Então, o 5º mês é outubro, não é isso? Então, o que ele diz aqui? Eu vou considerar essa informação sobre remuneração extemporânea após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço. Então, aqui, 31 de outubro de 2013 é o último dia do 5º mês após a prestação de serviço. Então, no dia 1º de novembro, a partir de 1º de novembro de 2013, a partir daqui, a informação será considerada extemporânea. Ah, mas se a empresa tivesse informado a remuneração errada, ou tivesse esquecido de informar a remuneração daquele indivíduo, e tivesse feito a correção aqui, por exemplo, mudar a cor do... Aqui, em agosto, tivesse providenciado para já informar a GFIP com a remuneração certinha, seria extemporânea? Não.
Setembro, não. Durante o mês de outubro, não. Informação sobre remuneração inserida depois do prazo só será considerada extemporânea se for uma inserção dessa informação sobre remuneração após o último dia do 5º mês subsequente ao da prestação de serviços, tá certo? Então, daqui para frente, essa informação é extemporânea. E o INSS não aceita mais não, é? Aceita sim, gente, só não vai aceitar a simples informação ali na GFIP. Vai exigir a comprovação disso, um recibo, contrato, lançamentos contábeis, enfim, folha de pagamento, para provar que efetivamente se deu aquela prestação de serviço e o valor pago foi um valor, né, de remuneração maior, por exemplo, tá? Bom, a outra questão ainda relacionada a remunerações, tá, diz respeito às situações informadas bem depois na RAIS, tá? A RAIS, ela é informada uma vez ao ano, tá certo? A RAIS é informada uma vez ao ano, então no início de 2013 se informa a RAIS do ano de 2012. E aí a RAIS, ela tem as informações relativas a todos os meses de 2012. Então, início de 2013, informamos a RAIS de 2012, tá? Mas vamos dizer o que ele diz aqui. Vai ser considerada extemporânea uma informação sobre remuneração quando for um documento apresentado após o último dia do exercício seguinte ao que se refere às informações, quando se tratar de dados informados por meio de RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Então, assim, a RAIS de 2012 deve ser informada, salvo engano, viu, gente, até o final de março de 2013, tá? Muito bem? Aí o ano foi passando e não se informou a RAIS. Ou se informou a RAIS com uma remuneração menor, tá? Estava errada aquela remuneração e não é feita a correção dentro do ano de 2013. Se essa correção não for feita até 31/12 de 2013, depois dessa data, a informação vai ser considerada extemporânea. Então, vamos ver aqui. Após o último dia do exercício seguinte ao que se refere às informações, quando se tratar de dados informados na RAIS. Então, a RAIS de 2012 e essa RAIS de 2012, que é entregue no início de 2013, tem informações sobre janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, tudo informadinho de remunerações de 2012 que foram pagas. Então, a empresa ela é obrigada a informar essa RAIS todo ano. Aí chegou 2013, o tempo foi passando e houve um erro numa remuneração de um trabalhador, ou faltou remuneração num dado mês e a empresa não corrigiu durante o ano de 2013 essas informações referentes a 2012. Qualquer correção feita ainda durante o ano de 2013 não é considerada extemporânea, mas se a informação for feita, corrigida ou prestada a partir de 1º de janeiro de 2014, daqui para frente, minha gente, essa informação será extemporânea, ok? Vamos lá. Bom, e temos também a possibilidade de inclusão de informações extemporâneas relativas a contribuições. Então, inserção de dados serão considerados, como extemporânea, essa inserção de dados será considerada como extemporânea, relativamente a contribuições, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância do estabelecido em lei, tá? Então, a pessoa, por exemplo, que pague contribuições relativas a período anterior à inscrição, isso daí está
sem observância do estabelecido em lei, tá? Para pagar contribuições anteriores à data da sua inscrição, a pessoa tem que ter um processo de retroação da data de início de contribuições. Sem isso, vai ser considerada extemporânea essa contribuição. Um facultativo que queira pagar contribuições anteriores à data da perda da qualidade segurado, também. E aí você tem várias hipóteses de pagamento de contribuições de forma extemporânea, porque foi um pagamento em desacordo, sem observância do estabelecido em lei. Agora, é interessante que a extemporaneidade, no caso de informação de início de vínculo, tá? Ela vai ser relevada. Como é que se releva a extemporaneidade? Ela vai ser relevada após 1 ano da data do documento que tiver gerado a informação, tá? Então, né, a gente sabe que tem aqueles 120 dias, não é? A GFIP tinha que ser entregue no dia 7, com aquele vínculo informado, 7 do mês seguinte. Passaram-se mais de 120 dias quando foi prestada a informação, ou seja, demorou mais de 120 dias para informar na GFIP aquele início de vínculo daquele segurado. É uma informação extemporânea, tá? Só que essa informação prestada de forma extemporânea, ela vai ser relevada, vai ser perdoada, saindo do sistema a marca de extemporaneidade, tá? Desde que cumulativamente aconteça o seguinte: o atraso na apresentação do documento não excedeu o prazo de que trata a linha A, que são aqueles 5 meses. Então, né, foi uma demora de apresentar maior do que 120 dias, mas menor do que aquele limite de 5 meses subsequentes ao da prestação de serviço. Então, a empresa, por exemplo, só informou esse vínculo 130 dias depois, né, do trabalhador do prazo, né, para a entrega da GFIP, foi entregue, a GFIP deveria ter sido entregue em junho, em vez de ter sido entregue em junho, demorou a informar o vínculo do trabalhador naquela GFIP, só foi informar 125 dias, 130 dias depois, tá, do prazo para a entrega da GFIP. Ora, é extemporânea, a gente sabe disso, mas demorou mais que 5 meses, né, contados do mês seguinte da prestação de serviço? Não, tá? Ficou no intervalo menor do que esses 5 meses da prestação do serviço. Então, assim, primeiro dado é esse: o atraso foi grande, passou de 120 dias do prazo para informar, mas foi menor do que aquele previsto, né, dos 5 meses após da prestação do serviço. E o segurado não se valeu dessa alteração do início de vínculo para obter benefício, cuja carência mínima seja de até 12 contribuições mensais. Então, apesar da demora na informação desse vínculo, o que acontece? O vínculo foi informado extemporaneamente, é fato, mais de 120 dias, mas menos que aquele total de 5 meses. Mas, assim, também a pessoa nem pediu benefício nenhum, com carência, né, de até 12 contribuições. Não pediu auxílio-doença, não pediu aposentadoria por invalidez, tá? Então, não houve a utilização daquela informação prestada depois com o intuito de requerer benefícios com a carência, né, mínima de até 12 contribuições, ok? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa sobre a extemporaneidade. Vamos lá. Não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, ou havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo, motivada por divergências ou insuficiências de dados relativos ao empregador, ao segurado, à natureza do vínculo, à procedência da informação, esse período respectivo somente será confirmado mediante a apresentação pelo segurado da documentação comprobatória solicitada pelo INSS. Então, se houver, né, nas informações do CNIS, algum tipo de dúvida sobre a regularidade do vínculo,
ou não existem ali informações sobre contribuições ou remunerações, tá? O período somente vai ser confirmado pelo INSS mediante a apresentação pelo segurado de documentação comprobatória solicitada pelo INSS. O INSS ele pode definir critérios para apurar as informações constantes da GFIP que ainda não tiver sido processada, bem como para aceitar informações relativas a situações cuja regularidade depende de atendimento de critério estabelecido em lei. Então, o que ele nos diz aqui é que quando uma informação foi apresentada numa GFIP bem depois do prazo, essa informação ela não vai ter sido, né, processada e inserida no CNIS. Por quê? Porque é uma informação extemporânea e os critérios para aceitar essa informação vão ser definidos pelo INSS. Outra coisa é que a empresa, às vezes, ela transmite uma GFIP, ela exporta essa GFIP, a GFIP fica aguardando, tá, exportação e ela cai numa malha da Receita Federal, porque tem alguma situação, por exemplo, de redução do quantitativo de trabalhadores, redução de remuneração, e daí como é que vai se utilizar uma GFIP que está aguardando exportação e ainda não finalizou a sua transmissão. Então o INSS vai regulamentar quais são os critérios para se utilizar informações de GFIP que ainda não foram processadas, tá certo? Bom, aqui temos o artigo 19A, que nós vamos deixar para examinar na nossa próxima aula, tá? Até lá, gente!